Vamos falar hoje de uma das maiores tragédias da história de São Paulo, o incêndio do edifício Joelma. É uma história de 1974, mas que de um jeito bem trágico, acabou mudando para sempre as regras de segurança contra incêndios aqui no Brasil. A dimensão do que aconteceu começa com um número: 187. Esse é o número de vidas perdidas. Só esse número já dá uma ideia do tamanho da tragédia. É o começo de uma história terrível. E não para por aí. Além das mortes, foram mais de 300 pessoas feridas. A escala humana do desastre, sabe, é simplesmente avassaladora. Mas para a gente entender como uma coisa dessas pôde acontecer, a gente precisa voltar para o começo daquele dia. Então, imagina só. 1º de fevereiro de 1974. Uma sexta-feira, chovendo, um dia super comum no centro de São Paulo. A galera começando o dia de trabalho, sabe? Ninguém fazia ideia do que estava prestes a acontecer. E a coisa toda aconteceu numa velocidade assustadora. Pensa bem, em só 15 minutos, das 8h45 para as 9 da manhã, um simples curto-circuito fez com que a única saída do prédio virasse uma armadilha de fogo. Quando os bombeiros chegaram, 10 minutos depois, as chamas já tinham subido 8 andares. 8 andares em questão de minutos. Mas por que tão rápido? A resposta está dentro do próprio prédio. O lugar era basicamente combustível puro. Os escritórios, sabe, bem modernos para a época, cheios de divisórias de madeira, piso com carpete, cortinas de tecido, forro sintético, tudo isso virou comida para o fogo. As chamas foram devorando um andar atrás do outro. E com esse fogo se espalhando sem controle, aquele prédio, que era um símbolo de modernidade, virou uma prisão vertical. Para quem estava lá em cima, as saídas simplesmente sumiram de uma hora para outra. E aqui está o ponto central do problema, uma falha gravíssima no projeto do prédio. Não existia escada de incêndio do lado de fora. A única escada ficava bem no meio do edifício. E o que aconteceu foi o primeiro lugar a ser tomado pela fumaça e pelo fogo. Isso basicamente selou o destino de centenas de pessoas. Tem um depoimento de um bombeiro que estava lá que, nossa, ele resume o desespero. As pessoas estavam presas, sabe? De um lado, fogo, do outro, uma queda de dezenas de andares. Elas foram forçadas a fazer uma escolha que ninguém deveria ter que fazer. Enquanto isso, lá embaixo, na rua, era uma cena de caos total, uma verdadeira batalha pela vida. Os bombeiros enfrentaram dificuldades gigantescas, correndo contra o tempo e lutando contra os limites dos próprios equipamentos para tentar chegar nas vítimas. O resgate foi uma sucessão de problemas, de falhas sistêmicas mesmo. Primeiro, as escadas dos bombeiros não chegavam nos andares mais altos, eram muito curtas. Segundo, os hidrantes do prédio simplesmente não funcionavam. E para piorar, o resgate pelo telhado, que era a grande esperança de muitos, era impossível. A temperatura lá em cima era altíssima e muita gente que lembrava do resgate aéreo no incêndio do Andraus 2 anos antes, infelizmente não teve a mesma sorte. E aí, numa tentativa de evitar o pior, de conter o pânico, as equipes de resgate fizeram algo desesperado. Eles pintaram faixas enormes com mensagens tipo: "O fogo já apagou, coragem!". A ideia era dar um pingo de esperança para aquelas pessoas presas nas janelas, sabe? Para tentar evitar que mais gente se jogasse. Mas mesmo no meio de todo aquele caos, a gente vê uns atos de heroísmo que são inacreditáveis. A história do Celso Bidinger é um desses casos. O cara arriscou a própria vida, desceu 3 andares pela fachada do prédio em chamas para salvar uma pessoa que ele nem conhecia. E o mais incrível, os 2 sobreviveram. Quando o fogo finalmente foi controlado, foi aí que a verdadeira dimensão da perda começou a aparecer. E o custo humano dessa tragédia não está só nos números, mas também nas histórias que surgiram, literalmente, das cinzas. Olha só os números oficiais. De umas 756 pessoas que estavam no prédio, a tragédia deixou uma marca que não se apaga. E tem um detalhe ainda mais triste. Cerca de 30 vítimas foram tão atingidas pelo fogo que nunca puderam ser identificadas. Os relatos de quem entrou no prédio depois são de arrepiar. Uma das cenas mais marcantes foi a de um grupo de pessoas, pelo menos 11, encontradas abraçadas. Passaram seus últimos momentos juntas. É uma imagem silenciosa, mas que diz tudo sobre o horror que foi aquilo. E, de novo, mais uma história de heroísmo. Mas dessa vez, de uma pessoa comum. Um cara chamado Joel Correia, que estava num prédio vizinho, pegou um telescópio e começou a procurar por sobreviventes.
Ele achou 6 pessoas que os bombeiros não tinham visto e conseguiu guiar os helicópteros até elas. Ele virou literalmente os olhos do resgate e salvou 6 vidas. Bem, uma tragédia desse tamanho, claro, tinha que ter consequências. O incêndio do Joelma obrigou o país inteiro a repensar completamente as regras de segurança e prevenção de incêndios. Porque a investigação mostrou que não foi um acidente pronto. Foi uma série de falhas, uma cascata de erros que poderiam ter sido evitados. A parte elétrica do prédio era precária, a equipe de manutenção não era treinada e os hidrantes, acredite se quiser, estavam fechados. No final das contas, a justiça apontou os culpados por essa negligência que contribuiu para o desastre. E talvez o maior legado, a coisa mais importante que saiu disso tudo, foi a mudança na lei. O Código de Obras da época era de 1934, completamente ultrapassado para construir arranha-céus. Depois do Joelma, tudo mudou. As novas leis passaram a exigir coisas que hoje a gente acha óbvio, né? Escada de emergência, iluminação especial, alarmes e materiais de construção mais seguros. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? O incêndio do Joelma aconteceu só 2 anos depois de outro muito parecido, o do edifício Andraus. Então a gente fica pensando, qual é o preço que precisa ser pago? Quantas tragédias precisam acontecer para que a segurança finalmente vire uma prioridade de verdade?